Esqueça tudo o que você sabe sobre guerra. Esqueça os campos abertos, as cargas de cavalaria e as estratégias limpas desenhadas em mapas. Em 1942, a guerra se transformou em algo primordial, algo brutalmente íntimo. Ela se encolheu para caber dentro de um único quarto, no vão de uma escada, em um buraco no chão. O epicentro do apocalipse tinha um nome: Stalingrado. Imagine um lugar onde a temperatura despenca para menos 40 graus Celsius e o aço dos tanques se torna quebradiço como vidro, onde a expectativa de vida de um novo soldado na linha de frente era de menos de 24 horas, onde um exército inteiro, a elite invencível da Wehrmacht nazista, foi reduzido a espectros famintos, caçando ratos nos escombros para sobreviver. Esta não é apenas uma história sobre a maior e mais sangrenta batalha da história da humanidade, que custou a vida de quase 2 milhões de pessoas. É a história de como a arrogância de um ditador colidiu com a determinação de outro, e como o mundo prendeu a respiração enquanto o destino da civilização era decidido, não em palácios, mas nos porões imundos de uma cidade em ruínas. Por que Hitler estava tão obcecado por esta cidade a ponto de sacrificar seu melhor exército? Como os soviéticos, à beira do colapso, transformaram a própria aniquilação em sua maior arma? E o que aconteceu com as centenas de milhares de civis, mulheres e crianças presos neste moedor de carne? Fique conosco. Você está prestes a descobrir a história não contada de Stalingrado, a batalha que não apenas mudou a Segunda Guerra Mundial, mas que revelou a face mais terrível da natureza humana. Para entender a catástrofe de Stalingrado, precisamos voltar um ano. Em 1941, a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, falhou em seu objetivo principal, a captura de Moscou. O general Inverno paralisou a Wehrmacht às portas da capital. Para a campanha de verão de 1942, Hitler precisava de uma vitória decisiva. Seu foco se voltou para o sul. O nome da operação era Fall Blau, ou Caso Azul. O objetivo estratégico era um só: petróleo. O Cáucaso, com seus vastos campos petrolíferos em Baku e Grozny, era a jugular da economia de guerra soviética. Sem ele, os tanques de Stalin parariam. E, crucialmente, a Alemanha precisava desesperadamente desse combustível para continuar a guerra. Stalingrado, uma cidade industrial que se estendia por quilômetros ao longo da margem oeste do rio Volga, era a chave. Ela era o último grande obstáculo no caminho para o Cáucaso e a principal artéria de transporte que ligava o sul rico em recursos ao coração industrial da Rússia. Mas aqui, a lógica estratégica começou a se misturar com a megalomania. A cidade carregava o nome do arqui-inimigo de Hitler, Joseph Stalin. Capturá-la seria um golpe de propaganda de valor incalculável. E foi essa obsessão simbólica que levou ao primeiro de muitos erros fatais. Contra o conselho de seus generais, Hitler dividiu o grupo de exércitos sul. O grupo de exércitos A avançaria para o Cáucaso, enquanto o grupo de exércitos B, liderado pelo 6º Exército do general Friedrich Paulus, teria a tarefa de tomar Stalingrado. A força alemã, embora imensa, estava agora dividida, perseguindo 2 objetivos ao mesmo tempo. Em 23 de agosto de 1942, a cidade de Stalingrado, que antes da guerra abrigava mais de 400 mil habitantes, conheceu o apocalipse. A 4ª Frota Aérea da Luftwaffe lançou o bombardeio mais selvagem da frente oriental. Ondas e mais ondas de aviões despejaram milhares de toneladas de bombas incendiárias e de alto explosivo. Em menos de 48 horas, mais de 40 mil civis foram mortos. A cidade foi transformada em um mar de fogo. O asfalto derretia e o rio Volga ficou coberto por uma camada de óleo em chamas. Stalin havia proibido a evacuação em massa de civis, acreditando que a presença deles inspiraria os defensores da cidade a lutar com mais afinco. O resultado foi uma armadilha mortal.
mulheres e crianças que não conseguiram fugir se viram presas em um inferno de concreto e aço retorcido. Paradoxalmente, a destruição total da cidade, que deveria ter aberto caminho para os tanques Panzer, criou o campo de batalha perfeito para os defensores soviéticos. O general Vassili Chuikov, comandante do 62 Exército, encarregado da defesa, entendeu isso imediatamente. A guerra não seria travada em campo aberto, seria travada nas ruínas. Os alemães, mestres da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, se viram arrastados para um tipo de combate para o qual não estavam preparados. Eles o chamaram de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Era uma luta por cada porão, cada andar, cada buraco de esgoto. A linha de frente era onipresente e invisível. Um soldado podia estar seguro em um quarto, enquanto no andar de cima ou de baixo, o inimigo preparava uma emboscada. A tática de Chuikov era simples e brutal. Abrace o inimigo. Mantenha as tropas soviéticas tão perto dos alemães que a Luftwaffe e sua artilharia se tornassem inúteis sob o risco de atingir seus próprios homens. Neste cenário, as mulheres de Stalingrado se tornaram uma força vital. Enquanto a propaganda oficial exaltava o heroísmo masculino, quase 800 mil mulheres serviram no Exército Vermelho durante a guerra, e em Stalingrado elas estavam em toda parte. Havia regimentos inteiros de artilharia antiaérea compostos por jovens mulheres, muitas com menos de 20 anos, que enfrentaram os ataques da Luftwaffe. Elas eram médicas e enfermeiras na linha de frente, arrastando soldados feridos para fora da zona de morte. E elas eram franco-atiradoras. Nomes como Tânia Chernova e Rosa Chanina se tornaram lendas, caçadoras silenciosas que aterrorizavam os invasores alemães. As fábricas, como a fábrica de tratores Dzerzhinsky e a fábrica de armas barricadas, tornaram-se fortalezas. Os trabalhadores, incluindo muitas mulheres, continuavam a produzir e consertar tanques T-34 sob fogo constante. Muitas vezes, esses tanques saíam da linha de montagem diretamente para a batalha, sem pintura e tripulados por operários voluntários. Em meio ao caos, alguns lugares se tornaram símbolos imortais de resistência. O mais famoso é a Casa de Pavlov, um prédio de apartamentos comum de 4 andares na Praça 9 de Janeiro. Em setembro, um pelotão liderado pelo sargento Yakov Pavlov o capturou e o fortificou. Por 58 dias, um punhado de homens, não mais que 25 de múltiplas etnias soviéticas, resistiu a ataques diários de infantaria, tanques e bombardeiros. Eles cercaram o prédio com arame farpado e minas, abriram buracos nas paredes para criar postos de tiro interligados e cavaram uma trincheira de comunicação para receber suprimentos e evacuar feridos. O general Chuikov mais tarde brincou que os alemães perderam mais homens tentando tomar a casa de Pavlov do que na captura de Paris. Era um microcosmo da batalha, a tenacidade soviética contra a força bruta alemã. Outro ponto focal da batalha foi uma colina que dominava a cidade, Mamayev Kurgan. Quem controlasse esta colina, controlaria Stalingrado. A luta por sua posse foi uma das mais selvagens de toda a guerra. Colina mudou de mãos inúmeras vezes. A intensidade do fogo de artilharia e morteiros foi tão grande que, mesmo no inverno, a colina permaneceu negra, desprovida de neve, queimada e misturada com estilhaços de metal. Estima-se que mais de 30 mil soldados de ambos os lados morreram apenas nesta colina. Se a luta por Mamayev Kurgan era barulhenta e brutal, havia outra guerra sendo travada em Stalingrado, uma guerra silenciosa, paciente e psicológica, a guerra dos franco-atiradores. E o mestre indiscutível era Vassili Zaitsev, um pastor dos Montes Urais que aprendeu a atirar caçando veados. Com seu confiável fuzil Mosin Nagant, Zaitsev se tornou um herói da propaganda soviética. Em um período de apenas 2 meses, ele acumulou 225 abates confirmados.
Ele liderou um movimento de snipers que treinou dezenas de outros atiradores, homens e mulheres, que juntos eliminaram milhares de soldados e oficiais alemães. A presença deles instilou um terror paralisante. Um oficial alemão escreveu em seu diário: "O sniper é a pior praga. Não podemos mostrar a cabeça. Temos que rastejar em vez de andar." A lenda mais duradoura de Zaitsev é seu suposto duelo de 3 dias com um mestre sniper alemão, o Major Erwin König, enviado especialmente para caçá-lo. Historiadores debatem se König realmente existiu ou se foi uma criação da propaganda. Mas, segundo o relato de Zaitsev, foi um jogo mortal de gato e rato que terminou quando Zaitsev enganou o alemão para que ele se rebelasse, abatendo-o com um tiro preciso. Verdade ou mito, a história encapsula a essência da guerra de nervos que se desenrolava nas ruínas, enquanto o 6º Exército Alemão se afogava no sangue e nos escombros de Stalingrado. O alto comando soviético, sob a liderança do general Georgy Zhukov, preparava sua obra-prima estratégica. Eles haviam notado o calcanhar de Aquiles de Hitler, os flancos do 6º Exército, que se estendiam por centenas de quilômetros, eram defendidos por tropas aliadas, principalmente romenos, húngaros e italianos. Essas tropas eram mal equipadas, desmoralizadas e não tinham um armamento antitanque adequado. Secretamente, Zhukov reuniu uma força colossal, quase 1 milhão de homens, milhares de tanques e peças de artilharia. Em 19 de novembro de 1942, sob uma nevasca violenta que deixou a Luftwaffe no chão, a Operação Urano foi lançada. Foi um ataque em pinça de proporções épicas. As forças soviéticas esmagaram os flancos romenos ao norte e ao sul de Stalingrado. Em apenas 4 dias, as 2 pontas da pinça se encontraram na cidade de Kalak, a 100 quilômetros a oeste de Stalingrado. O 6º Exército estava completamente cercado. A armadilha havia se fechado. Cerca de 265 mil soldados do eixo estavam presos no que ficou conhecido como o Kessel, o Caldeirão. A tragédia do 6º Exército se transformou em uma lenta e horrível agonia. O general Paulus implorou a Hitler permissão para tentar romper o cerco. Hitler recusou categoricamente. Em vez disso, ele fez uma promessa fatal, garantida pelo chefe da Luftwaffe, Hermann Göring. O 6º Exército seria abastecido por uma ponte aérea. Göring prometeu 700 toneladas de suprimentos por dia. Na realidade, a Luftwaffe, fustigada pelo inverno e pela Força Aérea Soviética, mal conseguia entregar uma fração disso. A ponte aérea foi um fracasso catastrófico. Dentro do caldeirão, a situação se tornou dantesca. As temperaturas despencaram. Os soldados, sem equipamento de inverno adequado, congelavam até a morte em seus buracos. As rações foram cortadas para quase nada. Os últimos cavalos foram abatidos para alimentação. Logo, os homens estavam morrendo de fome, tifo e disenteria. Uma última tentativa de resgate, a Operação Tempestade de Inverno, chegou a 48 quilômetros do Bolsão, mas foi detida. Paulus, obedecendo cegamente às ordens de Hitler, não tentou romper o cerco para encontrar seus salvadores. Em 30 de janeiro de 1943, no 10º aniversário de sua ascensão ao poder, Hitler promoveu Paulus a marechal de campo. A mensagem era clara e sinistra. Nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido. Era uma ordem velada para cometer suicídio. Paulus quebrou a tradição. No dia seguinte, 31 de janeiro, ele se rendeu. Em 2 de fevereiro, as últimas tropas alemãs depuseram suas armas. A batalha de 199 dias havia terminado. O custo foi astronômico. O eixo sofreu cerca de 850 mil baixas. Dos 91 mil soldados alemães que se renderam, atormentados pela fome e doenças, apenas cerca de 5 mil sobreviveriam aos brutais campos de prisioneiros soviéticos e veriam a Alemanha novamente.
Stalingrado foi, sem dúvida, o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial na Europa. O mito da invencibilidade da Wehrmacht foi quebrado para sempre. A partir dali, o Exército Vermelho iniciaria sua longa e sangrenta marcha em direção a Berlim. A história de Stalingrado é um lembrete sombrio do que acontece quando a ideologia cega, a estratégia e a ambição se choca com a realidade brutal. É a prova de que a guerra, em sua essência, é sobre a resiliência do espírito humano, para o bem e para o mal. Se você chegou até aqui, é porque a história te move. E se este vídeo te prendeu do início ao fim, faça a sua parte para manter a história viva. Deixe o seu gostei para que esta narrativa alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque nossa próxima jornada pela história será igualmente épica. E agora, a pergunta que fica: qual foi, na sua opinião, o momento mais decisivo da Batalha de Stalingrado? A divisão das forças de Hitler, a Ordem 227 de Stalin ou a genialidade da Operação Urano? Deixe seu comentário e vamos continuar essa discussão.